Para quem assiste o meu canal, para quem é libertário, para quem participa de grupos libertários, não deve ser novidade que uma das pessoas que mais ataca o libertarianismo ou anarcocapitalismo na internet é o vlogger Nando Moura, que tem mais de 1 milhão de inscritos, tem uma capacidade de falar para um número muito grande de pessoas. E quem acompanha meu canal há muito tempo já deve ter visto eu fazer vários vídeos-respostas ao Nando Moura, porque ele já falou várias besteiras. Aliás, ele só falou besteiras sobre o anarcocapitalismo, espantalhos, acusações aos libertários de coisas que eles não defendem, de coisas que eles são até o contrário de como ele fala. A representação que ele faz da nossa filosofia é uma representação falsa, que não corresponde ao que nós realmente acreditamos. Além, é claro, de ignorar completamente os argumentos de dezenas e dezenas de vídeos que eu já fiz em resposta a ele, e que o Paulo Cogo já fez e que o Rafael Lima também já fez. Eu tenho até uma playlist no meu canal, que é a playlist de respostas, onde você vai encontrar todas as minhas respostas ao Nando Moura. E também a vários outros canais. Me mandaram um vídeo recente onde o Nando Moura já está de novo fazendo falsas acusações ao anarcocapitalismo, ao libertarianismo. Parece uma regra comum entre os canais que criticam o anarcocapitalismo, que eles nunca representam o que nós realmente acreditamos, quais são as nossas posições sobre os assuntos, sobre economia, sobre ética, sobre moral, mas sim eles falam sobre o espantalho deles, que eles criaram, que eles chamam de anarcocapitalismo, que é uma coisa que nenhum autor anarcocapitalista nunca defendeu. Mas eles insistem, mesmo a gente explicando, respondendo: você não está falando sobre anarcocapitalismo, você não está falando sobre a minha filosofia, sobre a filosofia de nenhum autor que se diz anarcocapitalista, você está falando sobre algo que você inventou na sua cabeça. Mas não adianta, eles continuam insistindo no mesmo erro, e eu não acho que é porque eles não assistem nenhuma vídeo-resposta. Eu acho que já assistiram muitas vídeo-respostas e só pode ser de propósito. Se ele tivesse que falar sobre o anarcocapitalismo e as suas bases filosóficas e a opinião dele sobre economia ou ética, no caso, o anarcocapitalismo nem sequer significa uma opinião sobre economia. Eu já repeti isso muitas vezes, mas não adianta. Esses canais de direita parece que eles só querem encontrar um chavão, uma frase de efeito, e parecer como se ele tivesse desmerecido o anarcocapitalismo perante o público dele. Ah, eles só pensam em economia. Ah, eles querem que o mercado regule a ética ou a moral. Enquanto que o anarcocapitalismo de verdade, que os anarcocapitalistas e os autores anarcocapitalistas realmente defendem e realmente estudam, nem sequer tem qualquer opinião sobre economia, mas sim sobre ética ou sobre lei. O anarcocapitalismo é uma teoria relacionada apenas à ética, apenas à lei. E geralmente nós também, além de sermos anarcocapitalistas, somos austríacos na economia. Você não pode ser anarcocapitalista na economia. Você não pode ser libertário na economia. Você pode ser austríaco na economia, você pode ser chicaguista, você pode ser keynesiano e mais uma série de vertentes, mas não libertário. Libertário você é na ética. E geralmente os libertários são austríacos na economia. Mas não adianta. O Nando Moura, num vídeo que foi assistido por 500 mil de pessoas, num canal onde ele tem mais de 1 milhão de inscritos, mais uma vez representou falsamente o anarcocapitalismo, dizendo que os anarcocapitalistas acham que o capital deve regular a moral das pessoas. Eu não sei absolutamente de onde ele tirou isso, eu nunca vi nenhum anarcocapitalista falar isso, ninguém que se diga anarcocapitalista ou libertário dizer que a função do mercado é regular a moral das pessoas. Pelo contrário, vários autores anarcocapitalistas defendem que é preciso defender valores morais, inclusive tradicionais. Inclusive existem libertários conservadores que acham que devem ser defendidos valores tradicionais, como a família e até coisas radicalmente conservadoras, com certeza muito mais conservadoras do que o Nando Moura, que é um neoconservador que defende, por exemplo, a democracia, sendo que a democracia é uma ditadura da maioria, onde a maioria vai dizer como o indivíduo deve viver sua vida e como a família deve viver sua vida, como os núcleos da família e da religião, como todos eles devem viver sua vida, será ditado, em teoria, pelo que a própria democracia representa,
pela maioria. Ao contrário do anarcocapitalismo, onde a família é livre para educar seus próprios filhos do jeito que eles quiserem e para propagar ideias morais do jeito que eles quiserem. Afinal, se um problema é moral na sociedade, se um problema é porque a moralidade da sociedade está corrompida, então a solução é no âmbito moral. Você deve defender a sua moralidade por ideias de moralidade, e não propondo que o Estado tenha o monopólio da moral, que é o que a esquerda defende e a direita. Ambas, a esquerda e a direita, defendem que o Estado deve controlar a moral. E o Nando Moura defende isso. Ele defende um controle centralizado da moral. Que aqueles que têm o monopólio da força, o monopólio da coerção, que podem controlar a sua vida, que podem ditar como você vai viver a sua vida, sejam os detentores supremos da moral. Quem quiser entender mais sobre isso, eu já expliquei no meu vídeo chamado Cultura, Moral e Conservadorismo. E ele fez esse comentário por causa da empresa Alessia, que vende móveis e estava usando mulheres para fazer propaganda dos móveis. E as feministas, como sempre, ficaram ofendidas com isso. E depois a empresa começou a colocar frases esquerdistas nas redes sociais. E aí ele diz para os 1 milhão de inscritos dele que é isso que os anarcocapitalistas defendem, que as empresas vão regular a moral. Enquanto que isso é uma mentira, você pode propagar as suas ideias de moralidade, você não tem que confiar na moralidade de empresa nenhuma. E além de tudo isso, o anarcocapitalismo não é uma teoria sobre a moral. A moral no sentido do que você acha que é certo ou errado, bom ou mal. O anarcocapitalismo é só sobre a lei. Para a maioria dos anarcocapitalistas, inclusive para Rothbard, a lei é separada da moral. A lei diz que você não deve violar a propriedade de outros indivíduos, que você não deve invadir a casa de um indivíduo e dizer como ele tem que viver a sua vida dentro da casa dele, dentro da propriedade dele, que é o que o Nando Moura defende, que o Estado invada a vida privada das pessoas e diga o que elas podem ou não podem fazer na sua própria propriedade. É isso que você, Nando Moura, defende. A moral são as ideias que as pessoas têm do que é certo e errado. Existe moral religiosa, moral laica, moral kantiana, moral consequencialista, moral utilitarista. E dentro do sistema anarcocapitalista, as pessoas são livres para acreditar nas ideias morais que elas quiserem, para propagar as ideias morais que elas quiserem. E se você quiser defender uma ideia moral, convença as outras pessoas de que a sua ideia moral está certa, em vez de forçá-las, de invadir a propriedade delas para fazer isso, o que por si só já é imoral. A moralidade depende do livre-arbítrio, da escolha. Você precisa convencer as pessoas a fazer uma escolha moral. E só assim as pessoas serão morais. Se você quer obrigar as pessoas a serem morais, você estará sendo imoral e estará impedindo as pessoas de serem morais, porque elas não estarão escolhendo. Então é uma pena que um canal tão grande seja tão desonesto, que insista em espantalhos de novo e de novo, em ataques totalmente sem qualquer fundamento ao anarcocapitalismo, sem responder nenhum argumento, por exemplo, de todos os meus vídeos. O que interessa para esse canal é views, é manter o público dele alienado, gado, só fazer eles rejeitarem emocionalmente as ideias que não interessam a ele, para manter aquele público, ganhar views em cima de assuntos polêmicos. Mesmo que para isso ele tenha que atropelar a lógica, atropelar os argumentos, atropelar fatos. E eu acho que alguém que realmente estuda anarcocapitalismo tem que responder esse tipo de coisa, porque literalmente milhões de pessoas, ele tem mais de 1 milhão de inscritos, estão sendo enganados por causa disso. E acho que alguém tem que, no mínimo, apontar a desonestidade, falar a verdade, falar o que a teoria realmente é, o que nós realmente defendemos. E eu vou continuar fazendo isso toda vez que esse canal ou outros canais grandes ou médios falarem besteira sobre libertarianismo e anarcocapitalismo. Não podemos deixar as pessoas ficarem espalhando mentiras sem que alguém corrija essas mentiras e possa mostrar a verdade para aqueles que querem saber a verdade. Se quiser assistir outros vídeos de respostas, eu tenho uma playlist de respostas. Se quiser assistir vídeos explicando todos os detalhes do que é anarcocapitalismo, do que é libertarianismo, assista minha playlist Anarcocapitalismo, inscreva-se no canal, ajude o canal através de doações. Muito obrigado e até o próximo vídeo.